Isso aqui, porque eu gosto muito de você e da sua história. Outro dia, final do ano, eu entrevistei o Yuri Alberto aqui. E o Yuri Alberto, para mim, é o maior case de superação que eu vi de um jogador no próprio clube. Eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Falei aqui para ele, eu mesmo bati no cara sem dó. O cara veio aqui, meu, porra. E ele deu a volta por cima, assim, de uma forma incrível. E aí, eu lembrando dos cases de superação, outro cara que eu tenho é você, velho. Por isso que eu falei, pô, cadê o Rodrigo Caio? Porque algumas coisas que você passou na sua carreira foram muito sacanas, velho. E eu falei, pô, eu queria falar com o Rodrigo Caio. Você acha que eu tô errado? Bem, já, claro, foram situações bem complicadas, né? Eu comecei com 12 anos, quando eu saí do interior de São Paulo, quando eu subi o profissional com 17 no São Paulo. E desde então, nada foi fácil. Mas eu acredito que a vida do jogador, ela tem as suas dificuldades, tem os percalços e nós aprendemos com eles, né? E eu acredito que a minha vida, ela foi trilhando um caminho muitas vezes difícil, mas, cara, que eu não mudaria nada, nenhuma vírgula, porque isso me formou como um homem, um cara correto, um cara dedicado, que sempre acreditou nos seus sonhos. E eu acho que se fosse diferente, não sei se eu seria o que o Rodrigo é hoje, entende? Então, como eu disse, eu não mudaria nada. Agora, claro que as dificuldades elas estiveram ali, as lesões, os momentos difíceis em cada clube que eu passei, mas faz parte, cara, faz parte. Como você disse do Yuri, é um cara que passou por todas as dificuldades, e se a gente for aqui pensar em todos os jogadores, principalmente aqui no Brasil, que estão mais próximos de nós, tem muita história bacana aí, cara, de muito cara que... Então, e a sua história é muito bacana, porque eu lembro quando você foi pro Flamengo, e aí foi aquele puta ano... Mágico. Tá louco. Pra mim, aquele ano de 2019 Flamengo talvez só não foi maior que o de 81, porque em 81 ainda o Flamengo foi campeão mundial e tal, mas foi, pra mim, talvez o segundo maior ano da história do Flamengo. Sim. E eu fiquei muito feliz, cara, porque... Acho que eu já te falei isso uma vez. Eu tinha ido fazer uma entrevista no CT de São Paulo, e eu não me lembro com quem foi. E aí eu estava esperando e tal, e aí eu te encontrei, você estava saindo sozinho num treino. Velho, você estava muito triste. Sim. Tipo, você estava arrasado, assim. E eu posso falar o que você falou para mim no dia? Senão eu não falo. Não, pode falar. E eu peguei e falei assim, pô, Nicaio, tudo bem? Você falou assim, pô, precisam fazer isso comigo? Cara, porra, aquilo... Falei, nossa, velho, que coisa forte, porque acho que você estava treinando isolado, tipo, os caras te colocaram de lado e tal. Falei, nossa, coisa triste, velho. E aí você foi pro Flamengo, falei, puta, que legal, cara. Mas eu acho que nem você imaginava que ia ser aquilo, né? Sim. Então foi uma puta volta por cima, né? Com certeza. Foi no meu último ano ali no São Paulo, né? 2018 foi um ano bem complicado. Eu estava ali cotado para ir para a Copa, estava brigando ali junto com o Jeromel, e aí eu acabei tendo uma lesão no pé, acabei ficando um período fora, e quando eu retornei, acabei tendo alguns problemas com o atual treinador na época, que era o Aguirre, enfim. E aí foi bem difícil, porque eu vinha de um momento muito feliz, que eu estava ali brigando para ir para a Copa. Quando eu tive a lesão, retornei, não jogava, não tinha oportunidades, e ali era um momento que eu me senti muito mal, porque eu sempre tentei dar o meu melhor, né, naquele momento ali pelo São Paulo. E tinha um tempo vestindo a camisa, eu era o jogador com mais jogos, enfim, mas aconteceu. Mas é o que eu sempre coloco na minha vida, né? São momentos que acontecem difíceis, às vezes a gente não entende o porquê, e logo em seguida as coisas se abriram de uma forma especial, que foi logo quando eu decidi sair do São Paulo, veio a oportunidade do Flamengo. A única exigência minha era de eu sair definitivo, não por empréstimo, e aconteceu tudo da melhor forma, fui para o Flamengo. E aí a história do Rodrigo foi escrita, né? Eu consegui realizar todos os meus sonhos.
Claro que eu gostaria que fosse um pouco diferente a minha história no São Paulo, porque, como eu sempre disse, eu sou São Paulino, eu sempre tive o sonho de jogar no São Paulo, e meu sonho sempre foi ser campeão com a camisa do São Paulo, e infelizmente eu não consegui. Ganhamos a Sul-Americana, mas eu não estava jogando, e no Flamengo eu consegui realizar todos esses sonhos. Fui campeão, fui reconhecido, enfim, e ali foi uma história mágica, cara, onde a gente conseguiu construir não só um time vencedor, mas uma família, né? E eu acho que isso dentro do futebol não é fácil, não é fácil fazer o que o Flamengo fez. Como a gente estava conversando, a gente pode colocar em 81, quando o Flamengo ganhou tudo, e em 2019 vencemos o Brasileiro e a Libertadores de uma forma especial. E eu acho que ficou marcado, cara. E eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande pro Flamengo, porque eles me receberam num momento difícil e dentro de campo eu pude, de alguma forma, demonstrar todo o meu potencial e o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Mas deixa eu falar, você tem algum preparo emocional? Porque, ontem você tomou muita porrada, e porrada forte. E as porradas no futebol, elas são cruéis. As pessoas não medem as palavras, não estão preocupadas com nada, sabe? Às vezes uma coisa meio sanguinária. Sim. E, cara, se eu for falar aqui os casos de superação que você teve, a gente vai terminar o programa amanhã, 6 da tarde. Entendeu? Então eu te pergunto, você tinha algum trabalho emocional? Em algum momento você pensou em parar e largar tudo? Teve alguma vez que falou, quer saber? Chega. Não, Benja, eu sempre tive esse sonho vivo dentro de mim, de ser um atleta de futebol. Então eu saí muito cedo de casa e eu aprendi a lidar com as dificuldades. Não tem nada mais difícil do que você sair com 12 anos de casa, longe da tua família, longe dos seus amigos, longe do que você gosta de fazer, que é brincar na rua, quer jogar seu futebol, suas brincadeiras, enfim, coisas naturais de uma criança. E então eu acabei me fortalecendo muito em cima disso, cara. Eu fui em busca do meu sonho e eu não ia deixar nada que atrapalhasse isso. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Quando eu saí de casa, eu virei para meus pais e falei, eu não volto sem realizar o meu sonho e o sonho de vocês. Então, isso foi sempre algo fixo dentro da minha cabeça e independente do que acontecesse, as lesões, as dificuldades, o que acontece dentro do futebol, que nós que vivemos dentro do futebol, nós sabemos o quanto é sujo, o quanto muita coisa errada tem, mas você tem que se pautar pelo que você acredita e eu sempre fui um cara que não olhava para o lado, olhava só para o que eu O ambiente desejava. é sujo? Muito, muito. Tem muita coisa errada e você tem que fazer o que você está disposto a fazer. E eu sempre fui dessa forma. Eu vi muitos meninos ficando pelo caminho porque não se concentrou no que tinha que fazer. E eu sempre fui muito focado, sempre acreditei muito em mim, independente das circunstâncias, e eu consegui chegar aonde eu sempre sonhei. Então, eu acho que passa muito por isso, Benja. Então, não adianta você ficar se lamentando quando as coisas acontecem, né? As maiores dificuldades minhas foram as lesões. Eu tive uma lesão com 15 anos que todo mundo falava que eu não voltaria mais a jogar. E eu acreditava, e eu sempre acreditei, e eu trabalhei para voltar, voltei a jogar, subi profissional, depois tive outras lesões. Então, assim, o que mais me atrapalhou, como eu não atrapalhou, porque eu construí uma carreira, mesmo em tantas dificuldades, vitoriosa. E eu sou muito grato a isso. E eu não me arrependo de nada, eu não lamento nada, porque tudo que eu sonhei eu consegui. Eu acho que a única coisa duas coisas que faltou para mim, que às vezes eu paro para pensar, eu falo, pô, ser campeão com a camisa do São Paulo, um título grande e jogar uma Copa do Mundo. Foram as duas coisas que não me completou, entende? Ô, Rodrigo Caio, para você seria o Jorge Jesus o técnico da seleção ou não? Seria, com toda certeza. Eu acho que é o treinador mais capacitado para gerir um grupo com tanta qualidade. E eu acho que assim,
Eu não digo que não tenha treinador brasileiros capacitados. Eu acho o Rogério muito bom e ele tá indo para um caminho. Muita gente fala do Rogério. Ele tá indo para um caminho bacana, cara. Eu tô assistindo os jogos do Bahia e eu vejo. Ele montou um time complicado, Exato. E eu vejo ele acrescentou coisas que a parte defensiva dele tá muito legal, conseguindo encurtar mais campo, coisa que ele não tinha. Ele não tinha. Quem mais? O próprio Roger, né? Um bom E o treinador. Renato Gaúcho, você gostaria? Renato Gaúcho. Cara, ele, assim, Mas entre todos esses, Ancelotti e Jesus, quem que você escolheria? Jorge Jesus, com toda certeza. Eu não conheço o Ancelotti, mas em termos de time, de eu ver o time do Ancelotti jogando e o time do Jorge Jesus jogando, o que a seleção precisa é do Jorge. O que eu vejo que a... Cara, primeiro, eu gostaria de o Dorival ter tido mais tempo. Você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para nada. Então, a dificuldade é muito grande mesmo. Como que você vai organizar um time? Então, bate primeiro nessa tecla. Ah, beleza, mandaram ele embora. Você precisa trazer um treinador e dar tempo para ele trabalhar. O Jorge, você vai ter que dar tempo para ele, porque as ideias dele dependem disso. Depende de um tempo. E ele é bravo? Muito bravo. Então, e essa é a questão. Ele é um cara que vai na garganta. Ó, eu tô fazendo uma entrevista aqui e o rapaz aqui tá falando, o treinador da seleção tem que ser o Jorge Jesus. Tô no meio da entrevista. Você conhece esse cara aqui, ó? Tá vendo aqui? Não tô enxergando nada. Mister, tudo bem? O que é que estás a fazer? Grande Central! Como você tá, mister? Tudo bem? Estou em casa, estou a ver o futebol. Barcelona Inter de Milão. Champions. Você não consegue ficar longe do futebol, né? O Inter vai ganhar 2-0. Eu acho que a Inter vai ser campeã, hein? É a meia-final. Foi intervalo agora. Boa. Tô aqui conversando com essa fera aqui. E ele tava me perguntando, quem tem que ser o treinador da seleção brasileira? Jorge Jesus. Todo mundo diz isso, mas eu não vejo nada. Mas vai acontecer no tempo certo. Tá bom? Isso acho que é uma confusão. Agora diz que o presidente também vai embora, tem uma grande confusão. Esse é o Brasil, Jorge. Não tem jeito. Esse é o Brasil. Bom falar com você, tá? Sucesso. Sucesso nos próximos desafios. Um abraço para ti. Abraço. Ó, ele falou que você é muito bravo, hein? Falou, Jesus é bravo. Eu falei, comigo não, comigo ele é tranquilo. Valeu, Jesus. Um abraço. Tchau. Um abraço, beijo. Aqui é tipo, louco, meu, quem sabe faz ao vivo, meu. Esse cara é um fenômeno, Benjamin. Um fenômeno. Eu digo que esse cara me fez ver o futebol de uma forma totalmente diferente. Eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu tenho, todos os bate-papos, eu aprendi a jogar futebol depois de 2019, de verdade. mesmo? De verdade mesmo, assim, de entender. Mas qual que é a diferença do Jesus para os treinadores que você teve? Cara, Na prática, no dia a dia, é tão o diferente. direcionamento que ele dá para a equipe, a forma como... É tudo claro, cara, é tudo claro. O que você tem que fazer, parte defensiva, o que eu aprendi de organização defensiva, dos movimentos, correr para frente, o momento certo de você dar um bote, de você quebrar a linha, o momento certo de você encurtar o campo. Então, assim, coisas, que fica muito fácil de você jogar. Então, nós saímos dos jogos com, assim, fala, cara, dá para jogar novamente, porque você estava tão sincronizado, você corria tão certo,
que você acabava não se desgastando, né? Então, eu acredito que isso aí hoje é o futebol moderno, é o futebol que você tem que executar. E na Europa você vê muito O Flamengo era um time europeu jogando no Brasil? Com certeza, com certeza. Pelos jogadores que tinha, né? Tinham jogadores de muita qualidade e uma ideia que, fazia toda a diferença. E assim, era curioso mesmo que quando nós estávamos dentro dos jogos, a gente tinha era tão certo o que você tinha que fazer, que nem o Rodrigo, central. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se acontecesse alguma coisa errada no meu setor, ou se eu fizesse algum movimento que não era o treinado ou não era o que ele pedia, eu já pensava no dia seguinte no vídeo. No vídeo ele ia descer a lenha. Me falaram, eu não me lembro se foi o Rafinha, agora não me lembro se foi o Rafinha que falou, que era uma coisa impressionante, que o que ele falava no treino, as coisas que ele falava acontecia na hora do jogo. Na hora do jogo, tudo. E tudo era repetição, fazia 100 vezes a mesma coisa. Ah, não 100 vezes, mas assim, fazia tudo com calma, com paciência, tudo bem explicado, direcionado. Então assim, era sensacional, cara, sensacional. Eu aprendi muita coisa com esse... A gente chama ele de velhinho, né? Mas esse cara aí, ó, chegava lá, o treino era 9 horas, a gente chegava, Benja, sentava lá, ele mandou fazer umas cadeiras dentro do campo, assim, perto do campo, na entrada do campo, umas cadeiras, assim, com sombrite. Tipo numa piscina? Tipo cadeira de piscina? Não, cadeira tipo banco mesmo de vestiário mesmo, de você ficar sentado assim, ficava todo mundo sentado, tipo, tinha 8 cadeiras aqui, 8. Ficava todo mundo sentado, o time todo ali ficava conversando horas. Antes do treino. E ficava. Aí ele pegava o quadrinho dele lá e mostrava as coisas. E tipo, ele ficava trocando ideia junto Ficava junto, todo mundo conversando e tal. Aí a gente ia pro treino. Então assim, sabe quando você ia com prazer, cara? Você ia mesmo assim, você falava assim, cara, vou desfrutar. Desfrutar da resenha, do bate-papo, e depois dentro de campo vou desfrutar. Aí ele fazíamos todo o treino e tal, aí saía do treino, sentava todo mundo no campo e ficava conversando. Cara. E ele também ficava? E ele também. Prazer de estar lá. Então isso fez com que a gente construísse não só um time, como eu sempre digo, um time bom todo lugar tem, cara. Mas você construir uma família onde todo mundo tá junto, é difícil. Mas você imaginava que seria um mundo igual àquele? Olha... Porque ele foi embora, por exemplo, com mais títulos do que derrotas. Quando o começo foi difícil. Mas... Foi eliminado do... Fomos eliminados da Copa do Brasil, né? E perdemos o primeiro Bahia, jogo. né? Com Lá a Atlético Paranaense. Então, mas é que ele teve uma puta vantagem, eu sempre falei isso pra ele. Porque ele chegou, teve isso aí, mas o campeonato parou. Teve a paradinha. 40 dias. Exatamente. Entendeu? Ele teve essa... Não, é por isso que eu falo da seleção, Benja. Não adianta você pegar e colocar o Jorge e falar, ó, daqui 2 semanas tem um jogo contra o Paraguai e Bolívia, né, agora. Mesma coisa do Ancelotti, né, estão falando do Ancelotti. Você tem... O que o cara vai fazer? Ninguém vai fazer nada. Não vai fazer nada, impossível. A cagada já foi feita. Exatamente. Agora é você tampar os buracos. Mas assim, se você quer um planejamento, né? É porque assim, o que eu penso, Beijo, não que o nosso Brasil não tenha treinador competente, nós temos. Mas qual treinador vai ter um respaldo? Hoje? Hoje. Eu acho que só ou o Ancelotti ou o Jorge Jesus. Então, treinador europeu. Eu acho. Treinador europeu. Que a imprensa vai dar um pouco mais de tranquilidade, né? Todo mundo. Vai descer a lenha? Vai, porque é da nossa cultura. Mas assim, que vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar com calma, vai ser esses caras. Rodrigo, a tua primeira semana com ele foi como? Difícil. Foi punk? Foi punk. Não, nossa, tem histórias, Benja, que, meu Deus. Falar pra você que as 2 primeiras semanas eu queria, cara, pegar ele e dar-lhe um safanão. Né? Por quê? Porque, Fala, o que aconteceu? Fala aí. Descia a lenha. E outra, quem jogava comigo era o Léo Duarte. Era mais novo do que eu, era moleque. Então a cobrança era só em cima de mim.
Só em cima de mim. Então a gente ia pro treino, tudo que acontecia errado, ele vinha pra cima de mim. Cara, tem um lance, que isso aí eu lembro que é, cara, esse velhinho. Mas tipo, ele gritava, Gritava e foda-se, caralho, está a dormir, pá, está a dormir. Foda-se, caralho, ele fala A direto. gente jogando, a gente fazendo um trabalho reduzido, ele separou as linhas, tipo defesa com ataque, meio de campo e defesa lá. Então era por setores. Então ficava 3 zagueiros contra 3 atacantes, aí meia, 3 volantes contra 3 volantes e meias, enfim, e zagueiro contra atacante. Aí veio uma bola, o cara meio que chutou, a bola pegou no pé do René e a bola veio rodando assim. A bola veio, eu fui tipo, só escorar pro... Não sei se era o Diego, né? O Diego Alves no gol e tal, não sei, eu fui escorar. A bola pegou aqui, Benja. A bola veio rodando, ela pegou aqui e veio pra cá. Ele... Rapaz... Aí eu só E tipo, pagou geral no meio de todo mundo. no meio de todo mundo. Foda-se, caralho. Você tá a jogar PlayStation, pá? Aqui é futebol real. Foi na frente de todo mundo, cara. Nossa, tesão, eu cara. fiquei louco, cara. Fiquei louco. Falei, nossa, eu vou matar esse velhinho, velho. Aí, beleza. Aí você segura, você vai fazer o quê? Você tá errado? Mas ele era tão... O Ilharão também, né? Como teve um treino Nossa, lá. o Ilharão, quando o Pablo chegou, o Pablo Pablo Mari. nossa, era... Sofreu na mão dele? Sofreu. Nos vídeos era só o Pablo. Não, mas ele esculachava. Mas assim, cara, a gente encarou isso como... Também, assim, o jogador, ele... Claro que você tem que saber lidar, né? O treinador tem que saber lidar e ele era um cara muito inteligente porque dava uma paulada, E depois alisava. depois ele já vinha, ele já esquecia, que nem nesse dia. Aí acabou o treino e tal, ele foi lá no... Eu tava dentro da fisioterapia, fazendo massagem e tal, ele veio com o quadrinho, aí sentou na cadeira comigo, ó, sem falar nada do que tinha acontecido, falar sobre outros assuntos da parte defensiva, ó, quero que você faz isso, ó, você entender o momento de você saltar, o momento de você... Então assim, ele sabia lidar muito bem com as situações. E aí você ia embora do ninho do urubu, já não tava nem tão puto. Exatamente, você já tinha esquecido o que tinha acontecido. Porque você via que era o jeito dele. O português ele tem um jeito mais ríspido, né? O Abel também é assim, né? É o jeito dele, não é porque ele quer ou porque ele não gosta, não, é o jeito dele. Mas assim, foi um grande aprendizado como jogador, como de você se controlar também. E uma coisa que é fundamental, Benja, eu acho que para a nossa vida, ser confrontado. Quem te confronta? Né? Quem te confronta dentro da tua E profissão? o cara que gosta de você, que realmente gosta, é o cara que fala real Exato, e é o cara que fala não. exato. Porque tapinha nas costas, Todo mundo faz. Todo mundo faz. só que você não está ajudando em nada. Pelo contrário, você está incentivando o cara a fazer só cometer erro. Exatamente. E eu acho que isso aí é o principal, cara. Você ser confrontado dentro do que você mais... eu domino. O que eu domino? Eu domino ali dentro de campo, né? As ações e tal. Você não quer ser confrontado. Sabe que teve uma entrevista coletiva dele que eu achei espetacular, mas que infelizmente não adiantou para nada no futebol brasileiro, infelizmente. Que era uma véspera de um Fla-Flu e perguntaram para ele: ô Jesus, você vai poupar o time? Ele falou: poupar ele para quê? Joga quarta? Se ele for descansa quinta? Descansa quinta, descansa sexta, treina sábado e joga... Poupar ele para quê? Ele falava isso mesmo. Mas ele era um cara inteligente, que ele sabia o momento de poupar o jogador. Sim, mas a gente sabia escalar o time do Flamengo. Hoje, dificilmente você sabe escalar um time. Isso aí. A gente tinha o time do Flamengo Mas do é 1 que ao 11 na cabeça. Hoje tem 22 jogadores que... No Flamengo você vê, você tem 22 jogadores que podem jogar titular. Naquela época nós tínhamos um elenco mais enxuto. Sim. Nós tínhamos os 11 titulares. O elenco de hoje é muito melhor, Exato, muito mais... melhor do que era aquele. Agora, o time, o time era... aquele era melhor. Era forte, o time era forte. Foi um ano mágico pra você, né? Mágico. É o ano da tua vida, né? Futebolisticamente falando. Minha vida. E como que era entrar no Maracanã? Porque eu tava morando no Rio na época. E eu ia direto, né? Ver o jogo do Flamengo lá. E era uma loucura, né? Loucura. Como um jogador entrar no Maraca lá? Loucura.
primeiro que nós sabíamos que nós íamos entrar dentro do Maraca, a gente já sabia que a gente ia vencer, a gente só não sabia de quanto. Essa era a primeira coisa. Jura? Juro. Vocês tinham essa certeza? Essa sensação. Essa confiança? Essa confiança. O papo era esse, a gente conversando e tal, no aquecimento e tal. E aí, quanto que vai ser hoje? Era assim, cara, de tanta confiança que tinha. Mesmo fora de casa? Mesmo fora de casa, cara. Caraca! Mesmo fora de casa. O time era a confiança, a organização do time, a forma como jogava, era impressionante, impressionante mesmo. Então, isso aí fez com que a gente criasse um time muito forte, muito forte. Mas tudo passa pelo líder, né, cara? A gente tinha um líder, né, técnico, tático, que era o Jorge, nós tínhamos as lideranças de vestiário, que era o Diego, o próprio Felipe, Rafinha, o Arão, jogadores que tinha, a Everton Ribeiro, né, jogadores que... O Felipe Luiz está te surpreendendo ou para você é zero novidade? Não, zero novidade. O Felipe sempre foi um treinador dentro de campo, cara. Sempre foi? Sempre foi. Sempre foi. Sempre enxergou o jogo diferente. O Rogério também. Sempre também. Mas assim, a diferença que eu vejo, Beja, e eu acho que o que vem fazendo a diferença para ele, que esse tempo, né? Você vê que o Rogério ele vem numa crescente muito grande. Eu acho que a diferença é a posição. O Rogério era goleiro. Enxerga melhor. É diferente um cara dentro porque assim, o goleiro é uma posição totalmente diferente, cara. Ele vê o jogo todo de frente, mas assim, ele não vivenciou o que o Felipe vivenciou, né? Eu vejo Então, porque o Felipe é um negócio que eu, por exemplo, há uns 3 meses atrás, eu falei assim, lá na CNN, eu acho que o Felipe Luiz será o próximo treinador da seleção. Sim. Não falei agora, eu acho que ele vai ser. Por quê? Porque querem um treinador europeu, não querem? Sim. Ele é europeu. É o perfil. Ele não é brasileiro. Não. Futebolisticamente, ele não é brasileiro. O cara foi criado totalmente na Europa. E é brasileiro porque é nascido aqui. E a gente vê o Flamengo jogar, você vê, pós Jorge Jesus, o Flamengo, ninguém deu certo lá. Todo mundo reclamou, o Renato, o Rogério, o Sampaoli, Vitor Pereira. O único que a torcida acalmou e não fala mais do Jorge Jesus é o Felipe. É o Felipe Luiz. E o Felipe teve a cereja do bolo, eu acho, que ele veio pro Flamengo e pegou um treinador europeu, né? Um treinador totalmente diferente. Então, mas isso eu falei pro Marcos Braz na época. Porque olha o time do Flamengo, o Diego Alves não era brasileiro também. Era espanhol. Exatamente, não, grande maioria. Então, se o Rafinha. Gente, o Rafinha não. Praticamente a carreira dele inteira fora. Cara, Mari. Eu fui entrevistar um mês antes, eu estava na casa do Rafinha em Munique. É isso aí. Eu fui entrevistar, e o Rafinha tinha uma proposta de 6,5 milhões de euros que ele me mostrou da Inter de Milão. Eu falei, você não vai? Ele coçou assim e falou, mas porra, meu, ninguém sabe quem eu sou no Brasil, pô, preciso jogar lá um pouco. Tava indo para a Inter de Milão. Então, um cara que jogou na Alemanha, então é europeu. Trouxe um zagueiro, Pablo Mari, espanhol mesmo, de verdade. Aí tinha você, Brazuca, Felipe Luiz. De fora. A defesa é toda europeia, cara. Toda. Não. Aí foi pro meio de campo. Tinha o Gerson que tava vindo da Europa. O próprio Gabigol tinha vindo da Europa. Não deu certo, mas veio da Europa. Bruno Henrique já tinha jogado na Europa. Dá uma olhada, praticamente 7 jogadores. E aí traz um treinador europeu. Europeu, é. Não, e que fez toda a diferença, né? Você tinha uma Ferrari, né? E você precisava de um piloto, né? E você trouxe o cara certo, cara. Vem cá, você achou que dava? Fala a verdade. Eu tava lá no campo, lá no dia, eu falei, ferrou. Inclusive já tinha recebido a mensagem da Fox, que era para guardar os cabos lá, os câmeras e ir embora na final contra o River. Aos 38, 39, eu recebi minha mensagem lá, vamos embora aí que já é, Elvis. Benja, eu vou ser bem sincero, cara. Eu sempre ali, quando a gente tomou gol, a gente tava um jogo difícil e tal, o segundo tempo a gente teve mais domínio. Eu sabia que a qualquer momento a gente poderia fazer um gol. Agora, eu não posso dizer para você que, não, vamos virar o jogo. Não. Mas que a gente faria um gol e eu tinha plena confiança. 39, 40, plena confiança, cara. O nosso time, se você pega um ano inteiro, um jogo que ficou sem fazer um gol, não tinha.
Foi a última rodada do Brasileiro contra o Santos, que a gente perdeu de 4-0. Que já tinha sido campeão. Já tinha sido campeão. Agora os demais, não tinha Benja. Então eu sabia que a qualquer momento a chance era grande de fazer um gol. Agora da forma como foi, fez um gol, logo em seguida fez outro, enfim. Aí é algo mesmo só Papai do Céu para explicar, cara, porque não poderia, não tinha como ser melhor, né, cara? Não, olha que você tá no campo, velho. Tudo bem, você tá concentrado, pá, eu sei tudo isso aí. Mas, pô, fez 2-1 aos 43 ali, já era, porque matou o time do River. E eu tava no campo, eu tava do lado do gol ali, do Gabigol, a torcida do River atrás, aí foi um silêncio e tal. Dá tempo de passar um filme na cabeça e falar, caraca, velho. Olha o que eu passei. Não, com certeza. Não, eu comecei a chorar na hora, eu comecei a chorar, todo mundo tava chorar. E aí é aquela tensão que falta os minutos finais também pra você não tomar nenhum gol, né? Você sabe que se desconcentrar já era, né? Bola aérea, o caramba. Mas foi... Mas vai pensando na hora, porra, eu ganhei, Não, cara. não, com certeza. Realização do sonho. Cara, se você for falar pra 99% dos jogadores brasileiros, o sonho dele é de ganhar uma Libertadores, né? E ainda mais da forma como foi contra o River. E, enfim, cara, foi surreal. E ali foi um momento, cara, muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. E aí você já começa a passar um filme na tua cabeça e fala, cara, realizamos o nosso sonho, realizamos. Mas também a tensão de faltar 2, 3 minutos e fechar o jogo, né? Pô, se um dia os caras fizerem um documentário desse título, os caras têm que colocar meu vídeo lá, que eu viralizei no mundo inteiro. O vídeo do Armani, você já viu, né? Sou eu. Sério? Sou eu. Porque eu me envolvi demais, cara. Porque você tá trabalhando. E, pô, amigo do Jesus, e, pô, de vocês, gostava de um monte de jogador ali. O vídeo que Tava morando no Rio. Eu me empolguei, velho, Glauber. Eu me empolguei. Aí acabou o jogo, eu peguei meu celular, né? Falei pro meu câmera, ó. E eu falei pro meu câmera, Lô. Falei, ó, aqui não é Champions League, hein, velho. Na hora que o juiz apitar, invade. Fiquei esperando, não. Isso aqui é América do Sul, irmão. Aí o Armani sai assim, cabisbaixo, Armani! E filmando ele com o celular. Ele olhou e falei, chupa, Armani! Esse vídeo é eu. É eu, Elô. Que momento, cara. Esse aí foi um momento foi histórico, cara. Histórico. Coisa única mesmo, única. E vou te falar, era difícil ganhar do Liverpool, porque o Liverpool tinha um puta time lá no Mundial do Catar. Era muito difícil. Porque pra mim, o Rodrigo, isso eu falo faz tempo, não é porque foi o Corinthians que ganhou do Chelsea em 2012. Pra mim não tem a menor chance, nunca mais, de um clube sul-americano ganhar um Mundial. Difícil. Ainda mais com esse formato novo, agora pior ainda. Isso aí é só... Você acha que tem condição de ganhar? Muito difícil, muito difícil. Sempre quando eu converso com os amigos, pô, quase vocês ganharam. Não, quase não, cara. Faltou muito pra gente ganhar. Muito, né? Muito. A rotação dos caras era 50. O Van Dijk tava com febre, o caramba, jogou mal, que ele tava doente, né? E eu até conversei com o Firmino pós-jogo, o Alisson, e o Klopp nem ia colocar alguns jogadores para jogar, eles que pediram para jogar. É mesmo? É. Porque eles tinham um jogo importante, eu acho, contra o Everton. Tipo o Liverpool não era para eles uma final de Mundial, era um jogo. Não, exatamente. Era uma preparação para acho que eles estavam ali o quê? Não era a fase final, né? Eles de 0 a 100. Na metade. De 0 a 100, você acha que eles estavam com a rotação em quanto? Eu acho que 50, 60. Eu acho, cara. E no segundo tempo eles encurralaram a gente de uma forma... É que assim, cara, foi bonito de ver porque assim, nós jogamos de igual para igual com eles.
Pegamos a bola, Teve jogamos aquele cara e que tal. perdeu um puta gol, aquele garoto, como que era o Foi o nome? Lincoln, né? Hã? O Lincoln. Lincoln. Tivemos a bola, coisas que a gente não via isso, né? Quando o Corinthians venceu, quando o São Paulo contra o Liverpool, não tinha, cara. Era bola, era, sei lá, 70%, 80% de posse de bola. Não, nós no primeiro tempo tivemos a bola, rodamos. Contra o Liverpool, o São Paulo não viu a cor. Exato, então a dificuldade é muito grande. Então deu uma esperança a mais, né? Jogamos de igual para igual. Agora, sei lá, cara, é difícil, meu, é difícil. O nível dos caras, isso que eles estavam a 60, eu falo 60, 50, 70, não sei. Mas o nível é muito alto, cara, muito alto. Mas, tipo assim, depois que acaba. Deixa eu te botar um negócio. O São Paulo é chato pra caceta mesmo no dia a dia. Que todo mundo fala. Pô, eu acho ele insuportável só de ver. Ele Cara, é muito chato. no dia a dia ele é um cara, assim, normal. Assim, mas é um cara difícil de lidar, Benja. Não é um cara fácil, não é um cara de bom convívio, não é um cara de Ele é chato. diálogo, né? chato. Assim, é porque nós, dentro do futebol, que você gosta de ter essa troca, né, cara? Com o treinador, que nem com o Jorge, pô. O Jorge veio da Europa, você imagina que o cara é o quê? Pô, uma mala do caramba, o cara não vai dar nem moral pros jogadores. O cara fazia questão de chegar cedo no CT, fazia questão de sentar com a gente, conversar, ele e toda a comissão. Então, assim, isso aí não vai tirar a tua autoridade, né, dentro de campo. Pelo contrário, isso aí vai te dar ainda mais uma conexão ainda mais forte com os jogadores. Mas os jogadores ficaram putos quando ele deu um soco. Quando o cara deu. O auxiliar dele deu um soco no Pedro e ele não tomou partido. Ele não. Ele ficou na dele. Aí ele perdeu o grupo, né? Aí perdeu o grupo. Na verdade, Jorge, Benja, uma coisa que eu vi, cara, que eu nunca tinha visto no futebol, foi um preparador físico ter tanta autonomia como o preparador físico dele. Tipo o que, assim, na prática? Fazer tudo, cara. Tudo. Eu nunca vi um preparador físico pegar um quadro, colocar no meio do campo e mostrar um trabalho de 10 contra 0. Ele fazia? Ele fazia. Ele tinha muita autonomia. E os jogadores achavam que é isso? Cara, diferente, mas assim, ele tinha voz pra isso. Ele tinha, cara. Um cara sério, um cara grande profissional, cara. Puta de um profissional. Top. Pô, mas ele deu um soco no Pedro, qual é o motivo, Aí cara? é uma coisa que, velho, difícil de explicar. Difícil. O que te leva a isso, né? O que te leva? Não sei, perdeu o controle, né? E eu não estava nesse dia, cara. Eu não estava. Por sorte também, né? Porque eu não estava jogando, né? Eu tinha uma relação muito boa com como que era o nome dele? Não me lembro. Esqueci o nome dele. Tinha uma relação muito boa com ele, porque assim, foi um período muito difícil para mim. Eu treinava, eu e o Pablo. A gente treinava, pô, exemplo mesmo, cara. A gente treinava pra caramba e ele foi um cara sempre que nos respeitou. Pablo é o nome dele. O preparador físico também. E o Pablo, o zagueiro. Sempre nos respeitou, sempre deu um melhor treino para nós. A gente pedia para fazer complemento, ele fazia. Então, um cara alto nível, assim, de trabalho. Aí o que aconteceu ali, cara, eu não estava no dia, não estava dentro do campo, mas parece que aconteceu alguma coisa de aquecimento, né? Mas nada justifica ele dar um Não, soco. nada justifica o que ele fez. Nada justifica. Mas assim, é loucura, cara, loucura. O cara perdeu a linha mesmo. Se você encerrar a carreira hoje, é o Rodrigo Caio do Flamengo? É o Rodrigo Caio do Flamengo, com certeza. Com certeza. Aí passa não só pelo que eu conquistei, mas assim, pela identificação que eu tive lá. Meu, não tem nada que pague, né, cara? Você sair na rua e você ver as pessoas, o carinho, o respeito. Até hoje, você sai dar rolê no Rio? Até hoje. Eu fui com o Grêmio lá, vou andar no calçadão, todo mundo me para. Pô, você não deveria ter saído do Flamengo. Pô, obrigado por tudo. Então, assim, o carinho comigo e com a minha família, surreal mesmo. Aonde eu encontro flamenguistas, sempre lembrando da minha passagem. E eu acho que isso aí não tem preço, cara. E assim, independente do título, de o cara se sentir identificado com você, isso sempre foi meu objetivo.
né, de entrar dentro de campo e a torcida se sentir identificada com você lá dentro, cara. De você dar o teu melhor, você fazer o teu melhor, independente das circunstâncias. Porque ganhar e perder faz parte, Média. Faz parte. Mas eu sempre quis ganhar com o São Paulo, mas não foi possível. Mas depois de tudo que você passou, vou te falar, meu, você recebeu com juros e correção, Não, né? com certeza. Hã? Mesmo se você terminar a carreira hoje, que eu acho muito... Mas aí, não sou- quem sou eu para falar quem tem que terminar ou não? Porque eu acho que 31 anos é muito novo, mas é você que tem que saber. Mas se você encerrar a tua carreira hoje, porra, velho. Sim, com certeza. Você terminou com... Não, com certeza. Da melhor forma, né? Tive os momentos. Sentiu para a história do Flamengo. Exato, tive os momentos de alegria, os momentos difíceis, que faz parte do processo, mas assim, com toda certeza, com gratidão mesmo, gratidão por tudo que eu construí. Se der uma final de Libertadores, São Paulo e Flamengo, você torce para quem? Flamengo. Flamengo. Veja, Aquele momento que o apresentador São Paulo, tomou o impacto, eu falei, ele vai falar, né? Não, Flamengo. O São Paulo é o meu time do coração mesmo, assim. Eu sempre falei pro meu pai. A primeira vez quando eu comecei a jogar, assim, brincar, pai, eu vou ser jogador do São Paulo. Eu vou jogar no São Paulo. Eu vou. É o meu sonho, é o seu sonho. Eu vou realizar esse sonho. Mas assim, como eu disse, as circunstâncias me levou para um outro caminho. Nunca imaginei jogar no Flamengo. Mas assim, a conexão que eu tive com o Flamengo, o que o Flamengo representou para mim, construí a minha família lá. Meus filhos são flamenguistas. Minha mesmo? esposa era corintiana, agora é flamenguista. Tem? Não tem jeito. O Globo, essa parte você edita. Eu já edito. Ela ama o Rio. Eu também. Nós amamos o Rio. Eu também. Nós amamos o Rio. Eu gosto muito de São Paulo. Vou te falar, quando eu fui embora, minha mulher ficou... Minha mulher sentiu também, não queria ir embora do Rio, não. Aquela cidade tem um lance diferente. Né? E também, muito. Lá te abraça, né, de uma forma diferente. Mas assim, e hoje eu tenho muitos amigos lá, né, cara? Meu irmãozão é treinador, cara. O Felipe é Você fala direto com o Felipe? Falo bastante com ele, cara. A gente tem uma relação bem bacana. Você acha que A gente sempre conversou muito sobre futebol, né? Você acha que eu estou errado ou não? Ele vai ser provavelmente ele deve ser o próximo treinador da seleção ou não? Eu acredito também. Que não seja agora, mas seja depois. Eu acredito que e eu acho que é o caminho mais. Se tivesse que escolher entre ele e o Rogério Ceni, quem que você escolheria? Para ser treinador da seleção hoje? Hoje ou para a próxima Copa? Difícil, hein, cara. É difícil. Porque eu acho que o Rogério ele vem se capacitando cada vez mais. Ele estuda muito, né? Muito, cara. E eu vejo ele cada vez mais preparado para isso. Cada vez mais preparado. É difícil falar, Benja. É difícil falar, cara. Mas assim, 2 nomes fortíssimos para... Agora depende também, né? Quem vai vir? O Ancelotti? Vai ser um ciclo ele vai fazer ou ele vai fazer só até a Copa? Não. Então tem tantas... Então, eu acho que eles vão trazer um treinador estrangeiro, é o Ancelotti, caso não aconteça nada de diferente. Eu acho que você tenta resolver um problema a curto prazo. Sim. Né? Temos uma Copa. Velho, nós temos uma eliminatória, não tem quem convoque. Nós não tem, quem vai convocar a seleção? Quem? Eu? Você? Então não tem. Então acho que você traz um treinador europeu, você vai tentar resolver um problema para agora, para a Copa. Agora, se for para resolver um problema estrutural do futebol brasileiro, vamos mudar, vamos dar uma repaginada em tudo, aí ficaria entre... Agora, eu acho que o Felipe Luiz ele leva uma vantagem pelo estar no Flamengo. Também. O Flamengo, o Corinthians, ele vai estar disputando, acho que vai estar disputando mais e ainda frente das coisas. É a força do Flamengo, a força... Né? Mas assim, tem um nome, Rogério Ceni também. Então, e principalmente muitos ex-jogadores estão começando a falar muito do Rogério também. Ele é um cara que ele conseguiria, de alguma forma, né, gerir tudo isso, né? É da mesma forma como a gente fala o Renato, né? O Renato, ele é um expert em gerir grupo, cara. Nunca vi igual. Mas nesse aspecto o Renato é melhor que o Rogério, não é? Pra gerir,
Mas taticamente o Pra Rogério... gerir, o Renato é melhor que todos. Todo mundo fala isso, né? Cara, eu fiquei lá no Grêmio, não joguei da forma como... Não consigo, você não consegue ficar bravo com ele, cara. Benja, você não consegue. Todo mundo que trabalhou com ele fala isso. Não tem como. Meu, porque, você tem aquele negócio, você fala, eu preciso jogar, cara, eu preciso jogar, o time brigando pra não cair, o caramba, eu preciso jogar. Eu tô bem, O que você faz? Não tem como, cara, não tem como você brigar com aquele cara. Não tem como. O cara que conseguiu brigar com o Renato Gaúcho, eu tenho que falar assim, o cara tem que ser um gênio. Taticamente, aquele auxiliar dele que Eles fazem em conjunto. chama Alexandre, né? Alexandre, tem o Marcelo agora que tá junto, né, na comissão dele, que trabalhou no Flamengo. Conjunto. Mas ele faz praticamente tudo, cara. Ele não abre muito, não. Ele é o cara que toma a frente. Do time dele, ele que faz, ele que monta, bola parada, as coisas, ele é o cara. Agora, assim, eu acho que são estilos diferentes, né? O Rogério, ele já é um treinador já... Por isso que eu tô falando, eu tô assistindo, eu trabalhei com o Rogério em 2020, né? 20 ele foi pro Flamengo. Então ele já 4 anos pra frente, aí ele evoluiu muito, cara. Eu vejo o time dele hoje e era uma das coisas que eu mais achava que ele precisava melhorar, que era a parte defensiva. De encurtar a linha. A gente conversava bastante sobre isso quando ele estava no Flamengo. Por que você acha que o Rogério não continuou no Flamengo? Cara, eu vi até uma entrevista do Braz, né, falando que ele se arrependeu, né, de mandar ele Foi pra embora. mim. Foi pra você essa entrevista? Eu vi essa entrevista. Benja, o cara ser treinador do Flamengo ali não é fácil, cara. Não é fácil. Ali é muito difícil. Mas assim, a gente ganhou o brasileiro, é difícil, né? Difícil, a gente conseguiu resgatar ali das cinzas, né? Porque a gente estava muito atrás, 8 ou 9 pontos. Desculpa, você não ainda acha que é o efeito Jorge Jesus? Também. Porque o torcedor queria que o Flamengo ganhasse dando show. Show. Como foi em 2019. Só que aquilo foi uma coisa totalmente fora Não, da e outra, curva. hoje os times se fortaleceram muito mais, né? Hoje você vê quantos times fortes tem aí no futebol brasileiro. Você coloca 6, 7, 8. Eu coloco menos. Flamengo, Palmeiras. Para mim, Então, Flamengo assim, e Palmeiras estão acima de todos. Acho que o Corinthians tem um time... Atlético Mineiro. Então, mano, você vê como é que tá agora? Tá mal. Mas tem Agora levou o Dudu, mais um time muito forte. Então, aí o Cruzeiro montou um time cheio de coisa, tá mal. Não, eu não gosto do time do Cruzeiro. O Bahia é um time que tá bem. Bahia é um time bom. Inter, tem um time bom. Time bom. O Inter tem um time bom. Fluminense. Não acho. Não, você fala time bom, que é time para brigar por título. Cara, é que o Flamengo e o Palmeiras Para mim, estão brigar muito à por frente. título é Flamengo e Palmeiras. É que eles estão muito à frente. Mas o elenco do Fluminense não é melhor que o elenco do Corinthians? Elenco. Nome por nome? Acho que é mais ou menos igual. Acho. Porque acho que nenhum dos dois tem um elenco bom. Os dois podem ter um time, nota 6,5. Sim. Elenco eu não vejo. Elenco para mim é o Flamengo, caramba. O Flamengo meteu 4-0 no Corinthians, aí vai fazer substituição. Não. Tá louco, velho. Tá louco. Sai o Bruno Henrique e entra o Everton. Aí entra o Luiz Araújo, aí o Arrascaeta tá no banco, entra, aí não sei o quê. Pô, aí não dá, velho. É bizarro. É muito... Jorginho agora, né? Estão falando do Jorginho agora. Então, é muito diferente, cara. Muito diferente. E o time do Palmeiras é um time... O Palmeiras é muito forte, cara. Eu gosto do time do Palmeiras também. Hoje é o melhor time nesses últimos anos, né? Do Palmeiras. Em elenco. É muito forte, cara. E ainda o falta... ataque dos caras tem Estevão, falta engrenar. Vitor Roque e Paulinho. Tudo moleque, voando. Tem o Felipe Anderson que joga ali também. Não, timaço. É complicado, velho. O futebol brasileiro tá bonito de ver, cara. Qual que você gostava mais? Oh, meu Mengão. Você lembra? Vocês cantam? Eu gostava da... Em dezembro de 81, era bonita essa música. Mas você sabe a letra? Não sei, cara. Eu sou ruim pra cantar, hein, velho. Você foi vivo agora que eu ia te fazer cantar. Não. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 meninos? Um menino e uma menina. E tudo flamenguista? Flamenguistas. E teu pai não ficou puto?
ficou nada. Meu filho é até carioca, velho. Meu filho Ele puxa. fala, é mesmo? Puxa o. Ele fala sinistro, porra aí, maneiro, porra. O moleque é uma figura, o moleque é uma figura. A menina, então, nossa. Se a menina fosse carioquinha, meu Deus. Ninguém ia aguentar, figuraça. Ah, mas ela tava um bebezinho, né? Bem bebezinho, mas nasceu lá. É demais, né? É que o B teve mais o contato, né? Então ele já pegou mais essa. Eu adorava lá, você andava lá, os caras, aí beija, pô, aí, pô, maneiro aí, pô. Pô, é beija, até sinistro, bro. Não, é engraçado, né? Eles falam. Caramba. E tudo lá no Rio, caralho, né? Eles falam. Não, Né? muito. E aí? Foi bom o jogo pra caralho, pra caralho. Velho, falando sério, não tô zoando, não. Você é um caso diferente no futebol, cara. Você tem que botar isso na sua cabeça, que às vezes vocês estão no meio do negócio e vocês não têm muita percepção do que acontece ao redor. Sim. Você é um caso diferente no futebol, cara. Saiba tirar proveito disso, viu? Pode deixar. Porque eu acho que você não sabe. Não, ainda Eu acho que isso eu tô falando sério, eu acho que você não sabe. É que eu converso bastante com a minha esposa sobre isso, né? Se a gente fica muito dentro do futebol, a gente acaba perdendo um pouco. Você né? acaba não tendo uma visão A gente acaba. diferente das coisas aí, cara. Mas show.